Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a presença dos convidados, apresentar o José Luiz Villamarinha, diretor-geral e diretor na Rede Globo. E, entre outros trabalhos, tem O Rei do Gado, a série Força Tarefa, a Avenida Brasil e O Canto da Sereia, que ele realizou com Valtinho Carvalho. Walter Carvalho, diretor de fotografia e diretor. Todo mundo conhece, mas eu vou falar entre outros trabalhos. Central do Brasil, Lavoura Arcaica, Carandiru, e como diretor, Budapeste, e Raul, O Início, o Fim e o Meio. Quero agradecer a presença de todos e dar a palavra ao Zé e ao Walter, que eles têm um material que eles querem apresentar e que eu acho que a gente pode startar a conversa a partir daí. Bom, eu agradeço o convite do Lauro, pessoal da ABC, e como eu não sou um bom orador, o Lauro sugeriu que eu trouxesse umas cenas, e eu trouxe uma sequência de Avenida Brasil, Canto da Sereia, que eu acho que pode ilustrar o nosso debate futuro. E ali tem um pouco da linguagem, a questão da fotografia, a questão do que a gente anda utilizando hoje como dito novidade, que não é, mas assim alguns avanços dessa coisa aí que eu chamei de híbrida, de cinema e TV, que é o que a gente fez um pouco no canto com o mestre aqui, o Valtinho Carvalho ao meu lado, e resultou tanto que já vamos fazer um novo projeto. Queria perguntar ao Zé, eu acho que para chegar nessa liberdade tem uma trajetória, nada é por acaso. Então, na nossa memória, eu acho que um marco na renovação da forma narrativa e estética na TV, a gente estava batendo um papo antes, me lembro que uma coisa que marcou muito foi quando as novelas começaram a gravar cenas em exterior, que embora as câmeras ainda fossem grandes, mas para ilustrar um pouco essa história, Zé, dá uma palhinha. Eu sei que você é um cara que acompanhou esses últimos anos todos de forma muito marcante. Dá uma... Eu lembro assim, que eu lembrei você falando comigo, eu não tenho essa histórico, não. Não tenho tanto tempo de TV, não. Mas tem muito tempo, muito mais tempo que gente que está aqui, tem uns 20 anos já. Mas eu lembro assim de contarem casos da coisa da externa, por exemplo, do Walter Avancini, que foi um diretor, que foi um dos grandes diretores da televisão brasileira, eu reputo ele ser um dos grandes diretores. Ele pegar aquela câmera, aquele trambolho, e botar numa caminhonete e fazer o primeiro traveling da televisão brasileira, né? Isso assim, a televisão ela é movida assim, a esses saltos. E você vai avançando e vai se correndo atrás, e vai se inovando, e sempre procurando sair dessa, vamos dizer, da zona de conforto dela. Então, o Avancini põe essa câmera, eu lembro disso, esse é um caso típico em Gabriela, se não me engano. Depois, Daniel Filho vai para o exterior filmar, que foi um outro dado da externa, começa a pensar grande, começa a sair da questão, vamos dizer, de filmar ali no Rio, né? Depois, assim, o Marco, acho, já com mais uma busca mais elaborada ainda, vem o Renascer com Luiz Fernando Carvalho, que fez quase tudo em externa, inclusive com o Walter, né, o Valtinho fazendo a fotografia, que foi eu me lembro agora, também foi um grande salto, está aí até hoje, eu acho um clássico da gente. E aí já começa a televisão a ter, com Vale Tudo, que é uma novela, não sei, recentemente eu revi, eu tinha muitos anos, isso eu agora andei para trás, acho que Vale Tudo é anterior a Renascer, se não me engano. Mas também é uma novela, do ponto de vista de dramaturgia, de mise-en-scène, também é uma novela que avançou muito, até a gente hoje chegar, do ponto de vista de equipamento, quando entra a F-35, quando os monitores, F-35 da Sony, quando os monitores no Brasil, a gente podia dizer que os monitores no Brasil melhoram a qualidade, né? E existia muita preocupação, assim, tinha uma frase que eu escutava muita gente que tem muito desejo de preocupação estética com a fotografia, falando de fotografia especificamente. A gente falava assim, tinha um chefe da gente lá que falava assim, cuidado com o Acre, né? O Acre tem que ver isso aí, entendeu? Então, quando esses monitores começam a avançar também, a gente começa a poder trazer
entre aspas, esse que eu falo assim, trazer a linguagem cinematográfica para a TV. Isso é um avanço. Aí voltando à F-35, a F-35 chega e a gente consegue começar a filmar em 24 quadros também, que antes a gente não filmava. Isso deve ter uns 4 anos. Aí agora a gente tem, na minha experiência, aí vou para a Força Tarefa. Eu fiz 3 episódios dessa última temporada, com o Lula Carvalho aqui de novo. Estou sempre na família. E aí, lá com lente fixa, a partir disso a gente leva pela primeira vez estou vendo o Afonso Beato ali, Maísa também teve um trabalho especialíssimo, eu esqueci aqui agora, foi o Marcos também que deu mais um salto na gente procurar, sempre assim, a televisão é engraçada, ela sempre avançou, vamos lá, então tem que ter alguém sempre puxando a história. Cordel Encantado vem fazer isso também. E aí entram as lentes fixas. A Avenida Brasil passa a ser a primeira vez que a gente faz uma novela inteira, as externas em lente fixa. Toda externa com lente fixa. Isso pra gente era uma... 24 quadros começou já no Maísa já foi também, acho. Né? E depois Cordel Encantado já faz. E assim, e a Avenida faz com lente fixa. Evidentemente o estúdio ainda é um lugar que a gente tem que pesquisar e trabalhar. Aí agora vem outro avanço que a gente já conseguiu aqui no Canto da Sereia, que você acaba de ver, a gente tirou o cabo. Isso para mim era um negócio, é engraçado vocês que fazem cinema, vocês vão para a televisão, vocês não entendem o cabo. O Valtinho chegou lá, ainda está no cabo, mas o cabo que eu digo cordão umbilical, as câmeras cabeadas, isso para a gente, do ponto de vista de linguagem também para o Sereia, que a gente queria uma câmera muito a favor dos atores, uma câmera... Eu falo muito na época assim, que era uma câmera do Cassavetes, assim, era uma busca da mise-en-scène, assim, o ator e a câmera vai atrás. O cabo saindo, a gente ganhou assim, é um negócio assim, para a gente, produtividade, a marcação, tudo avançou assim, consideravelmente. Né? E agora, isso agora a gente começa a ser uma realidade. O cabo sai das externas, e a gente começa a pensar estúdio agora, como fazer, que é um outro lugar. Quando eu estou falando de novela especificamente, né? Aí a gente, voltando à novela, aí novela não, uma produção muito grande, o estúdio exige uma produtividade muito grande, então ali a gente ainda está tentando ver como que nós vamos sair, como é que vamos quebrar essa linguagem, mas sempre com esse desejo, e isso é necessário na nossa vida para a gente conseguir avançar. Né? Acho que... Zé, não respondeu, não, acho que... Só mais uma coisinha aqui. Você, quer dizer, a gente sabe que ontem a gente estava conversando até sobre isso, que a monitoração da audiência na televisão é super importante. E é óbvio que você querer nem sempre é poder. Como é que é um pouco... O Fred me falou um pouco disso e acho importante, você vai ter mais... dados para falar um pouco sobre isso, mas acho importante. Como é que é a monitoração disso? De que maneira a resposta positiva da audiência que permitiu cada vez mais a liberdade, a câmera poética, no procura de enquadramentos de luz, rompendo barreiras aos poucos? Como é que é isso? E de que maneira, eventualmente, a própria evolução tecnológica, a libertação da linguagem de fotografia especificamente, vai carreando a mudança na narrativa e na dramaturgia, ou seja, se alguns assuntos de repente podem ser abordados de uma forma diferente por causa disso. Eu queria só lembrar que quem fez a fotografia do Avenida Brasil foi o Fred Rangel, que é um grande fotógrafo, eu não falei o nome dele aqui, se não me engano. Um cara que é formado ali dentro. Ele trabalhou com Coutinho. Ele começou ali na câmera do Eduardo Coutinho, foi para a TV e lá se desenvolveu e avançou. Desculpa, repete a sua pergunta. Nada. Não, eu estava falando se essa liberdade também, de uma certa maneira, a questão a audiência... A audiência é um negócio muito impressionante. A televisão é uma coisa impressionante. A televisão assim, é medida minuto a minuto. Você põe no ar uma novela, por exemplo, Cordel Encantado. A gente estariam de olho, pois lá 24 quadros era um risco. Se é sucesso, isso fica. Se não é, a rejeição é imediata. O telespectador hoje, ou o espectador, isso para todo o audiovisual, para o cinema, para todo, isso é evidente, ele é muito imediato, ele está muito inteligente, ele corre se a gente fizer uma coisa que não o agrade, que ele não curta.
se for excessivo ou não, é imediato, ou seja, você tem sua resposta ali, na hora, e a gente tem um objetivo, a gente tem que dar Ibope, né? A gente trabalha numa empresa privada que busca Ibope. O que mais? Eu acho que todo mundo que quiser participar e de perguntar, eu queria fazer uma pergunta para o Valtinho Carvalho, que participou também desde eu renascer, né, Walter? Se para você a abordagem, quando você vai fazer um trabalho em cinema e em televisão, basicamente qual é a diferença, se existe diferença e qual é? Bom, em termos de preparação, captação e finalização. Você diz em relação ao cinema? A abordagem do seu trabalho, do seu método de trabalho, se você vai fazer um trabalho, se tem diferença, e qual é a diferença na preparação, na captação e na finalização. Bom, um pouquinho atrasado, mas eu queria dar uma boa noite, uma boa tarde, agradecer o convite da ABC, do Lauro, do Gui, do Carlão, e para mim é sempre uma honra vir aqui na ABC, porque é uma das coisas mais importantes que acontece no Brasil. Eu queria fazer um registro. Ano passado eu fiz um registro do logotipo da ABC, e eu queria esse ano novamente. Eu agora vi aqui, confesso que eu identifiquei agora, que é uma aliás, eu tinha falado isso no e-mail, acho que para o Lauro, que é uma influência aqui do concretivismo russo, da vanguarda russa. E é curioso que esse ano está fazendo 100 anos do quadrado negro do Malevich. Eu queria parabenizar o autor disso aqui, que eu acho muito bonito. Oi? Kiko Faca. Parabéns, Kiko. Eu acho que devia premiar essas coisas também. Bom, essa coisa do como é trabalhar é complicado, né? Porque o meu método, ele nos últimos anos, nos últimos 15 anos pelo menos, o meu método é um pouco caótico. É um pouco assim como não tem terra, não tem mar, não tem céu, é o caos, né? É um universo em expansão. Tudo é possível na minha cabeça. É um continente, no caso da sereia, por exemplo, no caso da sereia, é um continente. O continente, o que é o continente? É um policial baiano tropical. Quer dizer, esse é o continente. Então, eu procuro, dentro desse continente, tirar aquilo que não é sereia. O que é inútil. O excesso do que está ali dentro. Esse é um pouco assim. E eu vou num processo de encontro e desencontro, evidentemente. E, na verdade, aquilo vai se acontecendo, porque uma coisa vai... Da mesma forma que eu lembrei daqui, de que isso tem a ver com o construtivismo russo, do Malevich, da vanguarda russa, do Mayakovsky, etc. A mesma coisa acontece no processo criativo. Eu vou descobrindo as relações. Tanto que é comum eu dizer que, quando eu termino um trabalho, eu estou pronto para começá-lo. Essa coisa da tecnologia, do conceito e tal, eu diria o seguinte: isso não é assunto para 2 horas, é assunto, com a presença do maestro Afonso de Blasio, isso é assunto para um seminário meses. É uma coisa complicada, não é para se resolver assim, mas a gente pode fazer alguns comentários. Eu acho que a tecnologia vai muito bem, obrigado, mas um trabalho, pelo menos na minha seara e do meu ponto de vista, só é possível realizar um trabalho como Sereia por um motivo muito... Só acontece por um motivo muito simples: uma parceria. Sem ela, pode botar F, não sei o quê, Alexa, não sei o que lá, pode botar o que for.
pode botar o chip que quiser. Não é isso que faz. O que faz é uma parceria. É um trabalho que começa, que nem está dentro da câmera e nem fora dela. Está na frente e atrás. E aqui eu faço esse registro. Eu gostaria muito que o Zé não estivesse aqui, porque fica parecendo que eu estou fazendo panegíricos públicos, e não é isso. Sem essa figura do diretor parceiro, não tem filme. Não tem filme. O Zé não é um diretor que instrumentaliza o plano, como normalmente acontece. O Zé desembaraça os planos numa narrativa criativa. Essa é a diferença para o fotógrafo, para mim. Agora, você junta isso, que para mim já é o processo em si, com um Alexa sem cabo, com foquista. Não é que isso... É porque quando... eu acho que acontece com todos os fotógrafos, assim, quando uma imagem que a gente faz para televisão bonita, alguém diz assim, parece cinema. Eu sempre me bato, porque é o seguinte, eu nunca vi alguém ver uma imagem de cinema e dizer assim, parece televisão. É sempre o contrário, né? Então, eu parto do princípio que um parceiro como José Luiz Villamarim e outros, nem tantos, outros não, e outro talvez, que eu tenha trabalhado na TV Globo, possibilita isso porque não são nem diretores de televisão. Eu diria de outra forma, quer dizer, na verdade, não é fazer cinema na televisão, é fazer televisão bem feita. Não existe essa distinção para mim. Trabalhar com a imagem, seja ela digital, seja ela analógica, para mim não existe essa distinção a princípio. Né? O que existe é uma televisão bem feita. Uma vontade de fazer uma televisão bem feita. E a vontade de fazer uma televisão bem feita está aí a pessoa do cineasta. O cineasta se manifesta, o poeta só se manifesta na poesia, o pintor só se manifesta na pintura, o músico só se manifesta na música, não. O cineasta não se manifesta só no cinema. O cineasta se manifesta na sua narrativa, seja na televisão, seja na internet, seja no cinema. Esta pessoa fundamental da construção imagética de um produto, como se fala na TV Globo, depende de uma parceria. Não sei se eu respondo, Gui, mas eu acho que é um pouco por aí. Na verdade, mais importante que a resposta objetiva é o desenvolvimento dessa ideia, que eu acho que é ótimo. Dentro disso aí, eu queria perguntar ao Zé e a você também, Valtinho, é que é incrível a partir dessa libertação do cabo, que é uma grande, entendo que é uma grande liberdade, mas tem duas coisas. Uma aconteceu uma coisa curiosa que eu acho que a maioria não sabe, é que talvez tenha sido uma das primeiras vezes que dentro da Globo você tem um diretor de fotografia operando câmera. E vocês usaram uma ou duas câmeras? Usamos duas, mas assim, a gente conversava, né, Valtinho, agora é só uma mesmo e tal. E isso, na verdade, não é uma revalorização do olhar do autor, do diretor e do diretor de fotografia, enfim. Isso muda tudo. Não é incrível? Muda muito, muda muito. Então, essa cena que a gente trouxe, agora até Walter que pediu para trazer, essa cena, ela se dá... quando você está filmando, essa cena eram 3 cenas. Eu digo essa cena, essa última cena, que é um plano de sequência que tem... a partir do momento, ela vira um plano de sequência que deu 7 minutos e 15. Isso é muito raro a gente fazer isso em televisão, vamos dizer assim, estrito senso, né? Mas esse é um exemplo disso, de um fotógrafo que é a extensão do olhar, né? Ele faz a extensão do olhar do diretor e dele, e estávamos ali ensaiando, a gente fez um ensaio, da primeira cena ela eram 3, primeiro ela pedia para ele assassiná-la, depois ela
ela dançava para ele cantando uma música, e na terceira cena ela o seduzia e pedia para que ele a surpreendesse. No ensaio, aquela coisa que a gente tem, todo mundo que conhece, um set de gravação, em algumas vezes você tem que... A gente fez um ensaio, o set estava muito preparado, assim, a música, a concentração. Aí, quando a gente fez o primeiro ensaio, só da primeira parte, parei por ali, porque vinha uma emoção muito forte dos atores, e o Valtinho foi com a câmera e começou. Ali, no primeiro ensaio, eu falei, cara, se eu não for direto com isso aqui, eu senti, se eu não for direto com essa cena e fazer um plano sequência, a gente vai perder tudo que a gente busca no nosso trabalho, né? Toda uma emoção, a força de uma cena. E aí o Valtinho, isso vendo, somando a isso, o Valtinho com a câmera, ele foi junto, aí olhou, porra, vamos fazer direto. Aí a gente chama, reensaia e roda num plano só, né? Isso assim, é um dos exemplos do que quanto isso muda e o quanto isso para o diretor de televisão, não sei se alguém aqui dirigiu televisão, o processo é muito diferente do processo. O fotógrafo na televisão é muito diferente do fotógrafo no cinema. É uma parceria, mas é completamente diferente. A gente é um processo extremamente solitário quando a gente está dirigindo TV. E aqui não. Aqui, e que a gente inclusive tem trazido, né? O Afonso está lá, o Tegil tem feito as coisas com o Luiz, o Valtinho já fez muita coisa com o Luiz. Isso para a gente também eu diria genial, assim, você tem um parceiro que você possa trocar para sair desse processo tão solitário que é dirigir em TV. Né? Essa cena, por exemplo, porque aí tem uma extensão só, quer dizer, não é uma relação só entre um fotógrafo e um diretor, há uma relação com a equipe. Por exemplo, quando nós chegamos no estúdio, a gente tinha ideia daquele cenário. E o cenário é um cenário em U, onde de um lado você tem uma arara com as roupas, do lado esquerdo e do lado direito. E aqui na frente tem uma estante com prêmios e tal. E tinha uns espelhos. Então a primeira coisa foi pedir para tirar os espelhos. O Alexandre Gomes é um dos melhores cenógrafos com que eu já trabalhei na minha vida. Uma pessoa assim de um rigor maravilhoso, enfim, uma pessoa, enfim, muito boa. E aí tirou, antes da gente começar. E no centro desse U, aqui, o que fechava do lado de cá era uma cortina de voal. E no centro dessa cena tinha uma mesa de centro, baixinha, como fosse um praticável baixo. E preparado para ela fazer o strip que não foi feito? Que supostamente ela subiria ali e fazer um strip e tal. E aí eu pedi, porque tem que dizer o seguinte, como esse trabalho se passa, quanto por cento no exterior? Esse a gente fez uma média de 70% de externa, tudo em Salvador. Não, até mais, com 75% de externa e 25% de estúdio. Então eu pedi para que os cenários que a gente ia fazer em estúdio tivesse tampa, teto. Eu queria ter a dificuldade no estúdio que eu tive em Salvador. Porque fatalmente a facilidade de vir por cima ia ficar diferente do que eu tinha feito em Salvador. Então eu pedi para botar literalmente uma tampa em cima do cenário. Queria dificuldade. Aliás, uma coisa que eu faço muito é criar barreiras, dificuldades para poder, no processo de vencer aquilo, descobrir um viés. Então, aí não tinha de onde vir luz, a não ser por trás dessa cortina, mas eu ia ficar com a luz toda a favor. Em geral, os fotógrafos não gostam dessa luz a favor. Eu também não. Então, eu pedi para que tirasse a tampa do praticável, que era de madeira, e pusesse uma tampa de acrílico. Isso já começa a ser complicado, porque assim, o diretor podia dizer assim, pô, mas essa luz vindo de baixo, o Zé, vamos nessa. A luz também vem do desejo, como diz o Rui Guerra. Como me disse uma vez. Eu fiz uma luz que eu não sabia porque estava fazendo aquilo, e eu perguntei para ele, tá bonito, mas... Ele falou assim, Valtinho, a luz vem do desejo também. Então, e assim ficou, a única luz era aquela vinda dali, que ilumina os atores de baixo, e a gente não podia imaginar que eles fossem deitar sobre aquela luz,
Eu não podia imaginar que eu ia rodar em volta dele sem que você percebesse que a câmera estava rodando, não rodar por rodar, mas rodar no movimento, esconder no próprio sentido do movimento do ator, a câmera, né? E seguramente, com um foquista, isso entre essa caixa, que tinha 1 metro, mais ou menos, quadrado, e a parede, e as laterais com as araras, tinha 1 metro. Então, eu imagino que uma câmera como uma câmera mais pesada, como são as outras câmeras, porque a Alexa é uma câmera, para mim, uma câmera que tem mobilidade, eu imagino que um cabo e um foquista agarrado em mim não ia dar certo, ia acabar enrolando aquela cortina, Isis e João e eu e todo mundo. Quer dizer, essa mobilidade do equipamento nós utilizamos até as últimas consequências. Nesta sequência, é um exemplo de como a tecnologia é fundamental para que isso aconteça. Quer dizer, o foquista ficou distante de mim, eu não tinha cabo e pude rodar em torno dos atores. Só para dar um dado. Tem um microfone ali para o Roberto, a gente fez por favor. Ele perguntou quanto tempo para rodar esse plano. Esse plano, no dia anterior, eu estava lá, eu tinha um plano de gravação, era a gente falou que a Sereia a gente tratou como filme, a gente fez uma equipe híbrida, né? Então é um projeto especial na TV. Quando você faz minisséries, a gente tem um outro tratamento, no sentido de que a gente trabalha com 4 páginas, dia, e um roteiro de gravação que você busca até o limite a qualidade. No dia anterior, eu lembro que eu cheguei e falei com a minha assistente de direção, que é a Bela. Falei, cara, hoje não é o dia de rodar essa cena, aquelas coisas que a gente intui. Aí eu dei uma enroladinha, no plano de gravação, mas aproveitei, eu e Valtinho aproveitamos para ver o cenário. O cenário tinha essa coisa do espelho, que ele se refere, tinha lá como é o nome disso? Esse praticável para que a menina fizesse o strip. E aí o Valtinho teve a ideia da luz, a gente pediu uma água no fundo, isso tem uma linguagem que a gente botou na minissérie, que é aquele saturado, aquele branco na hora que ela entra na porta. Então a gente conseguiu, de uma certa maneira, adiantar algumas coisas. Mas basicamente a gente ensaiou uma vez, reensaiou quando eu decidi que aquilo tinha que ser direto, e rodamos de prima. Foi um plano rodado de prima, né, Valtinho? De primeira. Teve um negocinho que a gente poderia ter refeito, mas eu optei por não ter refeito, porque eu achei que jamais conseguiríamos esse momento que tem, esse momento especial que a gente tem. Aí, ao todo, isso deu umas 3 horas, mais ou menos, né? Para a gente realizar isso. Umas 3 horas. Quantas páginas de roteiro? Esse plano foi... Quantas páginas de roteiro? Lembra? Não lembro. Uma cacetada. Não lembro. Mas e ainda tinha uma pressão do George Moura, que é o autor, parceiro nosso, né? Começamos juntos e tudo. E o George falou, essa é a cena mais importante. Então você já vai. Né? Essa coisa híbrida que ele falou é outro... Posso falar aqui? Bom. Essa coisa híbrida é outro dado fundamental que é bom dizer. Eu levei o foquista e levei a minha equipe de maquinária e eletricista, gaffer. Isso, como eu já fiz trabalho com a televisão sem essas pessoas, com os técnicos competentes, bons, etc., excelentes da emissora, da televisão, mesmo sendo bons e maravilhosos, há uma diferença muito grande. Até porque eles não estão acostumados de ver um diretor de fotografia fazer a câmera. Tinham pessoas que iam para o estúdio para ver como é que era. Não faz diferença nenhuma, mas eles iam lá ver. Não, tinham visitas, rolaram umas visitas. Impressionante. O Valtinho está fazendo a câmera mesmo? Tinha umas visitas. Tinha gente que ia ter para depois não ficar dizendo por aí. Provavelmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que há uma diferença na estrutura do comportamento desses técnicos, dos nossos técnicos, digamos assim, do nosso cinema, que nós estamos acostumados a fazer, com os da televisão. Estou falando aqui, eu tenho vários fotógrafos, câmeras na plateia, e tem uma coisa que quando você faz uma luz,
por mais que seja um trabalho de equipe, quando você faz uma luz, você sabe que tem um 2000 ali te ameaçando fazer um flare, você não pode levantar, você sabe daquilo, tá certo? Então, quando você pega na câmera e está aqui com o ator, quando você vai para aquele... eu trabalhei com um câmera francês que dizia que era jacaré, diz que o jacaré ficava com a boca aberta assim para a gente. Acho essa imagem interessante. Quando você vai na direção daquele jacaré, você sabe que tem que dar uma rapada na cabeça do ator se ele é alto, enfim, tem que se proteger, né? Não tem mais como subir o refletor, não deve subir por outras razões também e tal. Quando você está nessa relação de pulsação entre você e o ator, que é uma proximidade ali absolutamente íntima, você olha para o Garfield também sabe que você está. Você sabe, o cara já está botando a escada para mandar uma bandeira, para dar uma ajuda, subir aquele 2 centímetros, 5 centímetros. Você nunca precisou tanto de 5 centímetros na sua vida como naquele momento. A equipe da televisão, esses bons profissionais que lá existem, não tem essa relação. Não porque não saibam, mas porque a relação de comportamento com o trabalho é outro. Não tem isso. E até porque também são os câmeras que fazem o foco, porque o quadro, cá para nós, é uma pena que você está gravando, cá para nós você se faz o foco, tu não faz bem o quadro, ou a subir ou chupa a cana. Então, como o iluminador da televisão está com aquelas 3 câmeras ali, não tem essa... O cara não sabe onde está o refletor, ele não sabe nem o que é aquilo, ele não tem a menor relação com aquilo. A gente sabe que botou uma gelatina, sabe que botou um difusor. Sabe. Então, esse produto híbrido, e que nós fizemos questão de pegar profissionais de dentro da televisão e misturar com os meus, nossos, e misturar exatamente para tentar envenenar um com o outro. Envenenar no bom sentido, envenenar no sentido da troca, de que você... E isso é que eu acho que é a aproximação da televisão com o cinema. E não porque faz uma imagem que parece com o cinema. Isso não tem nada a ver. Eu acho que essa relação de você aproximar o Garfield do cinema com o iluminador da televisão é exatamente a aproximação entre eu e o diretor, como o Zé Maria. Zé Maria, tá vendo? Zé Maria. Acabei falando Zé Maria, botaria Zé Maria. Com o Zé Luiz, entendeu? Oi? Como foi isso? Como? Não, é isso. Esse envenenamento, ele se dá. O próximo nosso trabalho que nós vamos fazer, o Zé já está correndo atrás para manter alguma daquelas pessoas que o veneno está lá dentro. Deixou lá. O camarada está querendo se aplicar de novo, ele virou viciado. Entendeu? Então, é isso que eu acho que faz uma diferença, digamos assim. Não que o objetivo seja fazer diferença, mas a diferença da aproximação. Não é só você levar um diretor de fotografia para dentro da televisão. Não é só isso que resolve. O Afonso, que está lá fazendo uma consultoria, seminário, consultoria e tal, é um verdadeiro sábio, né? O Afonso é um verdadeiro sábio. Né? O Afonso, se deixar aquela barba crescer e ficar assim, então, ele vira um sábio dentro porque é o cara que está alimentando aquilo. Isso é um trabalho fundamental, gente. Trabalho fundamental. Não é porque a câmera é maravilhosa, não é porque a imagem ficou maravilhosa, não é isso. Eu acho que passa por aí. Você trabalhar com a... E depois é o seguinte, os 4, 5 pessoas que foram lá fazer esse trabalho da sereia comigo, são pessoas que estão já fizeram mais de 15 filmes comigo. Então tem uma coisa de música ali, você olha, o cara sabe, né? Enfim, falei demais. E essa questão híbrida aí é fundamental. Né? É isso que vai fazer. A gente vem trazendo agora, quando traz o Valtinho, traz de novo, eu estou vendo aqui o Paulinho Plin aqui na minha frente. Paulinho é o grande iluminador, vai virar fotógrafo já na televisão. Ele fez a Avenida Brasil também, está aqui na palestra. Aqui. E fez Cordel também, entendeu? Porque aquilo é um monstro, aquele lugar, no bom sentido, é gigante a Globo. E a gente tem grandes talentos ali que precisam disso. Então,
essa formação híbrida, já a gente que está ali olhando e sabendo que vem o Paulinho, que tem uma série de pessoas ali, é fundamental que quando o Valtinho vá lá, né, quando o Afonso está lá, é isso que vai fazendo aquilo andar para frente, né? É isso que é necessário. Nesse próximo projeto, a gente vai fazer uma minissérie, a gente está chegando do Sertão agora, a gente ficou uma semana conceituando, locando lá. Eu estou tentando botar um menino que eu acho talentoso grudado no Walter, né? E é para ele, para que a gente vá à frente com isso. Agora, é claro, é uma empresa gigante, uma produtora, produzindo, não sei, acho que é 1.900 horas dia, né? Então é tudo uma luta no bom sentido, né? A gente avançar com isso aí. O foquista, só voltando, dando um passo atrás, o foquista é muito interessante esse processo, porque quando eu trabalhei com o foquista, também no Força Tarefa, o foquista reeduca a televisão como um todo, principalmente o ator. Isso é muito interessante para vocês, que não sei quem faz TV, quem faz cinema aqui nessa plateia, mas quando você tem uma lente, que é a lente zoom, que não é uma lente fixa, que dá para o cara dar uma ajeitadinha, o ator fica mais displicente para com a marca, ele fica um pouco mais liberto. Isso estraga a marca, estraga a luz, estraga tudo. E o ator tem que ser educado para ser marcado e cumprir sua marca. O foquista, se ele não parar no lugar certo, ele vai perder o foco e você vai fazer de novo. Então tudo isso a gente vem discutindo, e hoje a discussão já é de termos foquista, e aquele cara que é o cabo-man vira o assistente de câmera, ou seja, essa que o Lauro, quando convida a gente para isso, é esse momento de confluência, vamos dizer assim, esse padrão de equipamento, que concordo com o Valtinho na questão da narrativa, mas que sim, pede um avanço, vai à frente e gera essa nova maneira, e vamos dizer assim, a televisão vai se filmar, porque senão a gente vai perder o barco. Vamos dizer assim, as séries americanas, no fundo, elas são, para a gente também, geniais. Vem para cá, o fenômeno chega aqui, e a gente tem que correr atrás, porque elas estão aqui, são extremamente bem feitas, e a gente tem que fazer igual. Temos que brigar, é mercado, entendeu? Então a gente vai, isso tudo é necessário nesse sentido. Zé, em relação aos atores que você falou, eu lembro que a Vera Holt sempre falava que a forma de interpretar na televisão mudou completamente com as lentes fixas. Exatamente. Mudou completamente? Com a lente forma fixa. de interpretar para os atores em relação à lente fixa. Porque você tem um ator solto, muito solto, porque o cara estava acostumado, o cara chega para cá, dá uma ajeitadinha na lente, dá uns zoomzinhos, fecha um pouquinho. Né? Você tem uma lente fixa, você tem um quadro que você quer, você tem que fazer e respeitar a sua marca. Adriana Esteves, por exemplo, no Lixão, quando chegou, foi a Carminha, que fez a Carminha. Chegou lá para gravar, que a gente estava lá querendo um plano fechado, e eu trabalhava em tele fechado, que eu lembro que o foquista falava, caralho, Zé, vai usar desculpa o termo, vai usar 180 de novo, entendeu? Eu queria que fosse a 180 ali, aí eu falava, cara, era o Cristiano, não sei se vocês conhecem, era o Cris, o baiano. Aí ele falou, 180 de novo, aí 180 e a Adriana anda lento, porque senão a gente vai perder o foco. Ou seja, isso tudo, e isso é assim que se faz, que se tem que fazer. Temos que perseguir isso, para que a gente chegue, para a gente ter esse padrão de qualidade aí. E consegue-se. E tem isso também, agora assim, não, põe lente fixa atrasado. Não atrasa. Quando você faz um projeto, seja a minissérie é um projeto especial, você faz uma novela, você tem 3 meses ou 4 meses trabalhando com uma frente só, fazendo a linguagem, dando a cara, com tempo, para tudo que você quiser fazer. Você tem tempo. Assim, não é mentira falar que não. Agora, entrou no ar, sim. Aí a coisa fica mais complicada, porque a gente gera, numa novela das 8, de 55 a 60 minutos, durante 6 dias, de segunda a sábado. Isso é de produção, se vocês pensarem, mal comparando, você faz 2 longas semana. Então é um negócio muito barra pesada. Né? Queria perguntar ao Walter, em relação à novela, você fez lado a lado, você fez só com a equipe de televisão. Você falasse um pouquinho sobre isso, que lá você trabalha com 3 diretores de fotografia, que são considerados lá diretores de iluminação. E você falar sobre essa relação lá, você não tem o GAFIA, você não tem foquista. Como é que é controlar essa unidade visual com as 4 frentes de gravação? Você está falando de lado a lado? Isso. Em relação a quando você faz novela. Bom, lado a lado é uma experiência absolutamente nova na minha vida. Assim, nunca tinha feito
Eu fiz sim. O Renascer e Rei do Gado, fiz Carmen, fiz algumas coisas assim, tempo da Manchete. Mas do jeito, da maneira que eu fiz, era uma maneira, inclusive, que eu não acreditava, que é o chamado fazer o design da luz. Fazer o design da luz dentro de um organismo como uma emissora é uma coisa complexa, bastante complexa. A primeira exigência que eu fiz foi que o diretor de fotografia que fez comigo Renascer e Rei do Gado fosse o meu diretor de fotografia. Já que eu não era o diretor de fotografia, eu ia fazer o design da luz. Tá certo? Então, e com ele, nós compomos uma equipe de iluminadores, ele, diretor de fotografia, um que já está quase diretor de fotografia e iluminadores, e eu fiz, segundo eles, pela primeira vez, reuniões, quase que uma vez por semana eu fazia uma reunião para discutir as questões do chamado design da luz, daquele trabalho. E a batalha era que aquelas pessoas absorvessem a ideia de como trabalhar a luz ao longo da 8 meses. Cara, 8 meses é muito, né? É uma coisa, eu acho meio insano. Eu fiz umas contas, o Denis, trabalhando lá na novela, eu fiz umas contas. Um diretor de novela fala a palavra gravando 16 mil vezes por mês. É insano. Desculpa, mas são 16 mil posições de câmera por mês. Isso é absolutamente insano. Não dá para racionalizar isso. Então, a ideia era que houvesse um comportamento, não um designer de luz, mas que houvesse um comportamento da luz e que aquela equipe fosse até o final dos 8 meses. Tá certo? E isso foi uma façanha, porque eu consegui. Eu não sei como eu consegui, não saiu ninguém. Todos ficaram trabalhando. O Daniel, que você conhece, o Daniel e a equipe do Daniel, que era a minha equipe, até o final. Claro que, de vez em quando, é uma novela que eu não vi no ar, porque, inclusive, eu não vejo novela. Na verdade, eu vi capítulos da Avenida Brasil, porque como eu fui fazer o Lado a Lado um pouquinho, quer dizer, um pouco antes de começar o Lado a Lado, tinha uma Avenida Brasil no ar, que o Zé estava fazendo. Então eu via, para me orientar um pouco, o que estava acontecendo ali naquele quadro dentro da minha casa, né? Aquela coisa que chega ali. Então, mas normalmente eu não vejo. E não via a novela que eu fiz, porque começou, inclusive, no horário de verão, às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde não é horário de ver novela, né? Convenhamos que é uma coisa estranha. Mas, de vez em quando acabou o horário de verão, de vez em quando eu dava uma blitz. Chegava em casa e lembrava, aí dava uma blitz. Pegava o telefone e dava um pequeno carão, como fala no Nordeste. Você dava um esporro. Dizia assim, porra, que contra-luz é esse aí? De onde é que saiu isso? Está pegando fogo o estúdio? Que é isso? Entendeu? Calma aí, bota um difusor, diminui aí, põe no dimmer e tal, enfim. Isso de casa. Isso eu fiz e fui algumas vezes lá e tal, mas meu compromisso contratual era até a estreia. Estreou, tchau, até logo, estou trabalhando com o Zé. Fui fazer o Sereia. Mas, novamente, a ideia da equipe, a ideia... e tinha também, na externa, tinha uma pessoa que foi de cinema, que nós perdemos ele. Quando eu fiz o Rei do Gado, eu levei um eletricista, não era Gaffer, mas com muito talento para virar Gaffer. E eu levei para ele trabalhar comigo lá no Rei do Gado, e ele ficou até hoje. Então a gente perdeu esse eletricista na emissora. E ele estava na externa. Eu pedi que ele trabalhasse com a gente, até para um reencontro. Fazia tempo que eu não via assim. E eu repito, o meu diretor de fotografia era o mesmo que fez o Renascer e o Rei do Gado. Eu reputo, não conheço todos, me desculpe os que eu não conheço, mas eu reputo o Daniel Santos como um dos grandes iluminadores da televisão brasileira. Sensibilidade para aquele trabalho. Assim, nasceu para aceitar aquele desafio de
sobretudo no estúdio. Oi, aqui no fundo, desculpa. Oi. Não, com relação... Olá. Não consegue ver? Bom, A gente está vendo. consegue ouvir, tá legal. Está vendo, sim. Pode falar. Não, com relação ao storyboard, se vocês usam isso na novela, acredito que não, mas... Usa. Usa muito? Qual que é a frequência? Se em alguma cena específica, sei lá, de repente de externa, de novela, vocês usam? Como é que é a relação de, vai ser um plano só, vão ser vários, decidido antes, muda muito na hora? Como é que funciona essa relação? Não, daí varia de diretor para diretor. O storyboard é uma ferramenta que você usa, sim, dependendo da cena. Geralmente uma cena um pouco mais complicada, uma cena mais elaborada. Essa cena do atropelamento que acabou de passar, essa cena foi a cena que todo mundo falou, você não vai fazer storyboard, você não vai desenhar, isso seria uma cena clássica de desenho, de se realizar o storyboard. Mas como foi uma cena que eu optei por fazer, para não espetacularizar, né, fazer um espetáculo, geralmente você tem o maneirismo. Eu tinha visto os filmes, eu confesso aqui, que vejam um filme chamado Abutres e vejam a Lucrécia Martel. Daí que veio essa ideia, eu não inventei aquilo. Porque ela, claro, no Abutres, é um filme argentino, e a Lucrécia, no filme dela, que me passa que não se tinha dinheiro para realizar. Com isso, o que acontece? A falta de dinheiro te coloca para filmar. É muito mais importante, você põe um ator dentro da cena. Então, aquele ali, todo mundo fala, Zé, você vai fazer um capítulo 1 de uma novela das 8, novela das 9 agora, sem um boné, sem bater, sem um PV, sem trombar, sem voar, entendeu? Ali não teve um storyboard. Mas, geralmente, quando você vai fazer qualquer cena mais elaborada, você faz storyboard, é um clássico. Diretores, existem diretores que decupam, existem diretores que não decupam. Em geral, eu vou para o set sabendo o que eu vou fazer. E é importante que você vá para o set sabendo o que você vai fazer, mas é importante que você vá escutando. Aí senta com o Valtinho, me oferece uma coisa, a atriz me oferece outra. Então você tem que ter você pode mudar o seu plano, mudar a sua decupagem. Agora, isso você adquire com o tempo. Talvez a decupagem dê uma segurança e burramente, você pode perder grandes insights que acontecem. Nosso trabalho, o nosso ofício, ele tem que contar com o imprevisto e abusar desse imprevisto e criar a partir disso. Agora, se decupar na televisão, você tem que decupar, você não pode filmar demais. Né? A assistente de direção minha, a Bela, ela veio do cinema, essa que eu estou trabalhando com ela. Ela veio fez Cidade de Deus, fez um monte de filmes. Ela falou assim, faz mais um. Eu falei, não posso. Eu não posso fazer mais um plano. Depois você vê se você usa. Não. Eu preciso desse plano. Entendeu? Não posso ficar fazendo planos para depois na montagem resolver isso. Então, assim, a televisão, esse ofício de trabalhar muito, como 16 mil gravandos, ou 16 mil ações, você aprende ações, você tem diria assim, uma rapidez para o bem e para o mal, porque você pode virar um técnico também. Então, isso tudo, mas a decupagem e o storyboard são utilizados, sim. Oi. Tem uma pergunta para você que é relacionada àquilo que você falou do telespectador do Acre, que é o fundamental. Eu venho da televisão branca e preta, né? Você estava falando de novela, dos Irmãos Coragem, por exemplo. Foi um fenômeno você ver um jogador, o Cláudio Marlos entrando no Maracanã, todo esse negócio que já se fazia há muito tempo. Então, isso vem de uma história do maior produtor do Brasil, que é o Boni, né, que montou a estrutura de elenco, de roteiro, disso, daquilo, e que vocês estão dando essa continuidade, inclusive cinematográfica. Existem casos de 2 fracassos, que não é culpa do fotógrafo, mas assim, os Maias e o Pedra do Reino foram 2 fracassos de público por causa de... hoje você tem, não sei quanto que tem de televisão branco e preto no Brasil ainda, mas até um tempo atrás é muito grande. Então eu queria saber como é que vem essa ordem, como é que vocês se relacionam para falar assim, e o cara do Acre vai ver o quê? Porque a qualidade da imagem ainda tem muito analógica, ainda tem muito PB, ainda tem 14 polegadas, tudo mais. Como é que é isso dentro dessa... Você não está falando justamente de... Eu não sei te falar, de fato eu não sei. Afonso sabe, eu não sei se... A quantidade de preto e branco, eu acho que isso caiu demais. Eu não sei, como é que você chama? Como é que você chama? Inho. Hoje tem muito pouco, tanto é que daqui a 2016, né, o HD passa... É o digital, né? Não é a Liner. Apaga o analógico, entendeu?
Aí com isso, assim... De terminar isso. Não, mas, a pergunta não é essa. A pergunta mas a é questão assim, como vocês, na hora de conceber aquilo que você falou, achei interessante. Lembra do cara do Acre. Claro. Eu não estou dizendo... Mas... Essa conversa essa pergunta é muito interessante. Depois eu quero cumprimentar vocês aí, porque o Valtinho fica jogando rosa aqui. O negócio isso é muito bem colocado, porque existem duas correntes lá dentro, na tecnologia, na engenharia, você sente realmente isso, que é um certo conservadorismo, será? Dizer assim, a gente não pode fazer assim tão escuro, porque o cara do Acre não vai ver, né? Então, é o que em som, em mixagem, a gente fazia com radinho, aí o cara tem um alto-falante lá que você liga, que chama shitbox, que você liga, é o pior som do mundo. Olha, o negócio é o seguinte, mas aí dentro da televisão brasileira, eu acho que até veio, por causa do Boni, um outro espírito, que é assim, da melhora da qualidade, entende, do perseguir a excelência, que é uma coisa que a gente faz em cinema também, e os diretores de fotografia batalham sempre por isso. Então, ali dentro, você tem que lutar contra isso também, porque aí existe um outro dizer, que assim, eu faço para a televisão do Boni, entendeu? Que é um outro espírito, porque se você ficar fazendo para o preto e branco do cara do Acre, você nunca vai avançar a história, entendeu? Então existe, eu acho que é bem colocado, porque eu acho que existe essa batalha por parte dos diretores, por parte de gente da engenharia, que quer fazer melhor, que quer buscar a excelência, entendeu? Mas é bem colocado, eu acho que a gente não pode abrir mão de querer fazer melhor, e olha o que está acontecendo. A procura e o acesso, entende, ao televisor, né, de HD, hoje em dia é espetacular, todo mundo tem, né, quer dizer... O cara compra o HD, a geladeira e não termina a casa. Exatamente, entendeu? É uma necessidade intelectual e de entretenimento maravilhosa, entende? Enfim, eu acho que é bem colocado isso. Mas, Afonso, eu acho também o seguinte, que tem o aspecto da questão do preto e branco, do Acre, mas há nessa frase, está embutido nessa frase, uma coisa mais ideológica. Quando você fala do cara do Acre, a novela, sobretudo a novela, ela ataca numa região do cérebro das pessoas, numa região que os padrões são reconhecidos. E aí tudo flui. Não há interesse, de uma maneira geral, dos organismos de comunicação, de mudar esse código de informação e que esse código passa a não atuar dentro aonde ataca o reconhecido, né? o que é reconhecido. Então é preciso pensar nisso também, quer dizer, você tem as duas coisas, você tem a questão tecnológica do preto e branco, que a imagem provavelmente vai chegar preto, mais escura, mais não sei, mais granulado, sei lá o quê, e tem a questão ideológica de você atuar com a linguagem, né, dentro desses padrões, que ninguém está interessado em mudar. Eu acho que, nesse sentido, há uma aproximação por vias diferentes do cinema para a televisão e da televisão para o cinema. Há uma televisionismo, uma televisização do cinema e vice-versa. Não sei se você consegue entender a minha estupidez de raciocínio. Mas o que eu quero dizer é que, cada vez mais, a televisão está se aproximando de uma imagem. Quer dizer, eu já não chamo mais televisão, eu já chamo de cinema industrial, tá certo? A industrialização do cinema, para mim, já é televisão. E há uma aproximação do cinema no sentido... Por exemplo, quando a televisão começou, ela começou a pedir emprestado, né, ela já veio com um fundamento radiofônico, né, do teatro, né, e aí com o cinema por causa da imagem, por causa do veículo imagético que a televisão é. Então, começou a pedir coisas emprestadas. Evidentemente que tem alguns desvios. A palavra decupar em televisão é diferente da palavra decupar em cinema.
tá certo? Uma série, e do ponto de vista do equipamento também. Então, hoje o cinema, por exemplo, quando você estabelece leis de produção e de proteção à indústria cinematográfica, produzindo e financiando determinados roteiros, você também estabelece um padrão de conquista daquele roteiro no mercado. O tema homossexual, por exemplo, né? O tema do negro, né? Quer dizer, é sempre uma coisa delicada. Nem todo artigo 3º e nem toda nem toda distribuidora multinacional, etc., está disposta a financiar um filme que não tem os interesses, né? Que acha que o público, que vai atuar naquele padrão de reconhecimento do público, que trabalha com código de informação pré-estabelecido. Então, a televisão trabalha assim. Quando o cara fala do Acre, ele está falando disso também. E o cinema está indo por esse caminho. Os roteiros estão... Desculpa se tem algum roteirista aqui, mas os roteiros estão indo cada vez mais na direção desse padrão. Você tem uma grade, e se o teu roteiro não se encaixa naquela grade, ele é rejeitado. Ele é pelo menos prorrogado, a possibilidade dele. Tá certo? Então, tem todo... Então, essa troca da televisão para o cinema está acontecendo também no nível ideológico. Né? Deixa eu só colocar, eu acho que você colocou um troço genial. Ontem houve uma discussão aqui sobre, já Roberto, sobre séries de televisão, entende? E o problema da convergência, como você colocou, entende? O cinema está se aproximando da televisão e a televisão está se aproximando do cinema, porque na verdade, a mesma coisa. É comunicação. Agora, tem realmente uma discussão aí que é maravilhosa. E é o seguinte, que se colocou ontem, é a história do Ibope, que o Zé colocou também, que é muito própria. Ou seja, a novela, de repente, ela é controlada, não necessariamente, porque eu acho até que a Avenida Brasil é uma coisa maravilhosa nisso, e algumas outras enfim, iniciativas que estão sendo feitas. Por quê? Se você deixar só ser controlado pelo Ibope, quer dizer, você vai atingir a comunicação máxima, mas você também vai apontar para uma ignorância, entendeu? Ou seja, sem querer também ofender a pessoas menos educadas, ou seja. Mas é a coisa que o Valtinho está fazendo. Assim, para você atingir a comunicação, você tem que ter uma linguagem mais rápida, ou mais repetitiva, mais clara, entende? E o cinema, como a gente começou, o cinema novo, ele era sempre muito mais hermético, porque a informação era muito mais importante até do que a comunicação. E hoje em dia está havendo essa inversão que o Valtinho está acontecendo. Para você encontrar o público do cinema, nós estamos mudando os roteiros, né? Nós estamos apontando para a comunicação. Não é isso? Quer dizer, aí existe. Agora, tudo tem que existir ao mesmo tempo. O lindo é existir isso, mas está muito bem colocado. Vou deixar passar o Ibope, por exemplo, a gente falou aqui do Ibope, só um instantinho. O Ibope é uma coisa curiosa, uma imagem que o nosso Jorge Moura, nosso parceiro, me lembrou. O Ibope, para mim, o Ibope é um sintoma. Né? É um sintoma. Está ali. Agora, curiosamente, o Ibope é assim, uma metáfora que ele fez aqui, muito, muito interessante, que é o seguinte: você pega um camarada que não tem cabelo, né, e pega um camarada bastante cabeludo. Aí você tira um pouco do cabelo do cara cabeludo e põe no cara que não tem cabelo. Essa média de quanto cabelo para lá, é a média que você decide que quantos espectadores estão vendo. Portanto, o perfil da pessoa que que o Ibope diz que tem tantas mil pessoas, são pessoas cujo cabelo nem é careca e nem é cabeludo. Ou seja, é um camarada que não existe, é uma média. Aliás, não tem coisa pior do que o gosto médio, né? Então, é curioso isso. Não existe. O espectador objetivo para o Ibope não existe. É uma média. Enfim, era isso. E também, só para finalizar, porque tem uma coisa assim que é Ibope, é isso, existe. Porque é só assim, uma boa história, seja no cinema, seja na TV, seja no teatro, ela vai dar Ibope. Né? O que a gente está percebendo hoje, o que se percebe hoje, assim, por um lado, o que o Valtinho fala do cinema, TV, eu acho que as séries americanas, com a greve do sindicato,
Quando os roteiristas americanos começam a fazer melhor, pelo menos melhor televisão do que cinema na América, isso gerou uma nova maneira de chegar à TV. Então, assim, isso a questão vai ser isso, é bem realizado, é bem contado, tem uma grande história, foi. Agora, é claro que, infelizmente, tem pessoas que querem formular, querem trabalhar em cima de amostragem, querem trabalhar em cima do que é de expectativa, de estatística, entendeu? E é contra isso que a gente deve lutar e deve avançar com as nossas histórias, entendeu? Hoje, não finalizei um raciocínio. Só para deixar claro. Hoje a gente não... Hoje a gente... uma novela... Eu digo só assim, o espectador está muito mais a risco. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de produtos audiovisuais, de produtos horrorosos, de obras audiovisuais, ele pode sair, e ele sai mesmo. Sai mesmo. Hoje em dia a novela dá 10, onde ela dava 30. Já vi coisa dando 11, entendeu? Assim, mudou. Se você não se mexer, não se levantar da cadeira e não procurar, vai dançar. Entendeu? Vai dançar. As séries estão vindo, tá tudo aí. A gente tem que fazer isso. E assim, ótimo, cheio de gente jovem. E é isso que move, isso que vai para frente. Entendeu? O folhetim é um clássico, vai existir, vai. Mas faça um folhetim como o João acabou de fazer. Por exemplo. Né? Faça um folhetim que atinja de A a E, que é um objetivo dele, mas que atinja e que seja novo. Esse caboclo é bom. Entendeu? Né? Quando a gente vai fazer um case desse, isso acontece. Né? E desculpa, só para finalizar, o Acre, faz tempo que não se fala do Acre, tá? Não, já tem um tempo claro. que a gente não está... Eu não estou favorável. Isso era uma imagem que a gente ficava... Esse negócio do Acre era um negócio de um cara lá, isso lá atrás. Ó, cuidado com... Você queria fazer aquela luz elaborada, tirar a luz da parede... Não, o William Bonner foi usar... Aí falou, se o negócio não fizer sucesso, tá ferrado, né? O William Bonner, numa reunião, foi usar a palavra assim, o que vai falar o Homer, né? O Homer Simpson, sobre... Aí tomou pau, porque, na verdade, ele estava usando uma imagem. Mas eu queria deixar claro que eu estou defendendo justamente isso, é melhoria de qualidade. Agora, existem reações... E, agora, o que eu queria reforçar, pelo papo de ontem, que a Esther até levantou, a importância da televisão dentro desse processo, a importância de um cara como o Boni, que ao longo da vida montou estrutura de elenco, estrutura de direção de arte, estrutura de roteiristas, né, oficinas de roteiristas e tudo mais, e que durante muito tempo houve uma reação do próprio pessoal de cinema a isso. E hoje está vendo, ele até usa uma palavra mais do que convergência, que é abrangência, que está tudo sendo integrado, não caminhando para o mesmo ponto, mas de uma forma meio unitária, usando a palavra abrangência mais do que convergência. Mas era legal para reforçar. É que eu só queria saber como é que funcionava na estrutura interna de uma emissora poderosa e muito bem feita como a Globo, que é admirável mundialmente, como é que ainda essa discussão rola. Porque eu me lembro da história, eu não citei como mau exemplo os Maias, nem o Pedra do Reino. Mas eu me lembro que foram dois cases assim, que o Ibope despencou porque as pessoas não conseguiam ver direito as imagens que estavam passando lá, principalmente nos Maias. O Pedra do Reino eu acho que não, nem tanto. Pedra do Reino foi quase... Não por causa de imagem, né? Mas por causa dessa barreira de história. Mas a Pedra do Reino é um clássico, tem gente que amou aquilo, né? Os Maias não, os Maias teve uma queda de Ibope. A gente tem que fazer isso. É a discussão, assim, se a gente não fizer isso, né, a gente tem que avançar. É um negócio que o Kleber Mendonça falou lá, quando teve o negócio da discussão do Kleber Mendonça. A gente tem que ter produtos que a gente tem que colocar aí. Né? Posso falar uma coisinha? Oi, eu queria fazer uma pergunta. Fala, Roberto. Assim, eu só queria falar uma coisa em cima desse assunto. Não quero mudar de assunto. Por isso que eu ia falar antes que mude de assunto. Eu acho que assim, a gente não tocou numa questão que eu acho que é muito importante, que quando a gente discute a questão, vamos dizer, entre parênteses do Acre, tá certo? Quer dizer, na verdade, eu acho que a TV aberta, ela tem um compromisso claro, e assim, eu vejo muito mais próximo a TV aberta do comercial do que do cinema, no sentido de que, inclusive na estética, porque ela tem um compromisso de chegar o mais longe possível. Ela foi criada para isso no Brasil. O Brasil investiu milhões para a integração nacional na época da ditadura, exatamente para os produtos chegarem no Acre. A integração nacional era isso, a integração do mercado nacional. Então, assim, a TV aberta, ela é muito diferente, por exemplo, das TVs a cabo, que aí sim você tem um espaço maior de experimentação. Eu concordo que, claro que na TV aberta
assim, o que eu vejo é que há grandes avanços, há coisas incríveis, inclusive o que você mostrou aí, acho maravilhoso. Agora, eu acho que existe um limite mais claro na TV aberta. A TV aberta é mais vigiada pela sua própria função. Ela é um veículo de propaganda. A essência da TV aberta é isso. Quer dizer, ela se sustenta em cima disso. O Ibope existe para isso. Para saber quanto está dando de público essa novela. Então vamos jogar um monte de comercial aqui. Papapá. Quer dizer, existe esse compromisso muito claro na TV aberta de mercado. Né? Ela é um veículo de propaganda. Né? Assim, os programas são um intervalo. O que interessa mesmo são os comerciais. Na verdade, é isso. É um bom então, produto assim, para dar um comercial, para dar um dinheiro. Vamos dizer, se você quiser resumir assim. Né? Mas a TV, eu diria eu te provocaria o seguinte, a TV fechada hoje está dando uma inversão. Perceba. Porque estão botando dublagem. Então, a TV está vendo um caminho estranhíssimo. Porque eles estão querendo atrair, porque a publicidade está querendo dirigir mais para determinados públicos. Então ela foca mais, quer dizer, a TV aberta atira para tudo quanto é lado. E a TV a cabo, ela foca em determinados públicos. Então depende do produto, depende da estratégia de marketing do produto, de lançamento e tal. Então, assim, eu acho que a TV aberta, ela sempre vai ter esse limite. Ela é maravilhosa. Assim, as coisas que já foram conquistadas são incríveis e eu acho que hoje, quer dizer, muitas das coisas, por exemplo, o cinema durante muito tempo viu a TV de uma maneira pejorativa. Eu não vejo. Eu acho que certas coisas que são feitas são maravilhosas de fato e eu tenho o maior respeito. Mas eu, ao mesmo tempo, vejo que a TV aberta ela tem um limite, e o limite é esse. O limite é você não pode ter Ibope baixo, porque Ibope baixo, quer dizer, você está negando a própria função da TV aberta. A função da TV aberta é publicitar, quer dizer, é veicular produtos para o maior número de pessoas possível. Quer dizer, é assim que eu vejo a TV aberta. Posso falar? Eu acho o seguinte, o que os fotógrafos têm a ver com isso? Não é? O que os fotógrafos... eu acho que cabe... Tá meio na cara que se a gente está perdendo um pouco das características do nosso cinema e se televisionando no nosso cinema, claro isso, e o contrário também, quer dizer, nesse sentido, eu acho que a televisão até ganhou muito mais do que a gente em relação a ela. Né? No início, você não podia passar, a televisão não passava filme porque filme tinha plano geral. Isso se desmistificou muito rapidamente. Muito rapidamente. Passa os filmes do Ford até hoje. Tem canais que só passa filme. Então essa coisa se desmoralizou, essa tese. Dentro desse universo que a gente está falando, eu acho que nós fotógrafos, que é o que eu acho que é o centro da nossa discussão aqui, é que o fotógrafo, aos poucos, ele está perdendo o sentido do ofício épico. Nós estamos deixando de ser pessoas que têm um ofício épico. Quer dizer, Henri Alecan, Gordon Willis, esse espírito da fotografia está se disseminando, está se diluindo, está indo entre as nossas mãos sem que a gente se aperceba disso, porque os tempos mudaram. Né? Hoje é muito mais interessante, quer dizer, por exemplo, a gente estava conversando ali fora, que é curioso como o processo da imagem que perdeu qualidade, num certo sentido, ficou melhor. Quer dizer, a mudança de comportamento via o processo de elaboração da imagem mudou tanto que o que era ruim ficou bom. O desfocado errado, o erro é um acerto. A câmera trepidante que nasceu, eu não digo que nasceu, mas porque Glauber já tinha botado uma 185 em cima de um jipe, saiu correndo atrás do vaqueiro Valdemar, em Deus e o Diabo, e aquilo pulou que nem a desgraça. No entanto, ele estava avançando com a linguagem ali. Mas isso
Na questão do clipe, por exemplo, eu pelo menos fiz alguns clipes. E o negócio era sacolejar a câmera. Erra aí, desgraçado, sacoleja isso. Pegava o Super 8 e ficava assim na frente do cantor. Genial, genial. Quer dizer, a mudança desse comportamento trouxe uma estética errada, entre aspas. Nietzsche já dizia que compreender a beleza de uma coisa é compreender necessariamente de um ponto de vista errado. Nietzsche, não fui eu. Então já havia esse enunciado antes, né? Então eu acho que o que a gente está perdendo, essa coisa, assim, quando eu entrei para o cinema, assim, era Fernando Duarte, os meus, Henri Alecan, né? Henri Alecan, Gordon Willis, como eu falei, os meus eram assim, Fernando Duarte, Ricardo Aronovitch, Hélio Silva, Afonso Beato. Afonso Beato ficou, tá velho, esse desgraçado. Afonso Beato, não sei, esses caras, assim, o sentido da colocação da câmera, tá certo? O término de um plano, complexo ou não, o diretor não olhava para o ator, que às vezes estava emocionado com aquele, olhava para o fotógrafo e dizia assim, tá bom? Não é isso, Lauro? Tá bom? E você, a tua responsabilidade naquele momento de dizer assim, tá bom, era uma atitude política, ideológica, estética, profissional, épica. Isso está se diluindo. Porque o processo das tecnologias novas, e a gente não pode negar isto, a gente tem que se adequar a isto, tá certo? Hoje eu perguntei para o Lauro, vou cometer aqui uma indelicadeza. Hoje eu perguntei para o Lauro no telefone o que ele achava de uma determinada câmera, ele disse assim, eu não posso te dizer pelo telefone. Quer dizer, é um negócio tão sério para a gente que a gente só pessoalmente pode conversar isso. Não vou dizer nem que câmera, nem porquê, mas enfim. É bom, né? Mas é curioso como esse sentido épico do fotógrafo de cinema, vocês, não sei se vocês viram um making-off do Bergman com o Nick Viste no Fanny Alexander. Dois velhos se olhando. É uma trama para tirar dali uma verdade, uma emoção. Compreende? Isso está se acabando, isso está se diluindo, isso está se transformando. Então, eu acho que, voltando agora à discussão que eu interrompi do Gervitz, cabe a gente subverter dentro de todo esse processo, seja no cinema, seja na televisão, seja na internet, seja onde seja, entendeu? Cabe a nós a subversão de continuar tentando, com a imagem, provar ou dizer o quanto um audiovisual é narrado com a imagem também, e não só pelos ibopes, pelos programas de roteiro que nós... Você sabe disso, você é um roteirista, diretor, você sabe quanto você sofre. Quanto tempo você não filma, querido? Uma pessoa como Gervitz, criador, criativo, fez vários filmes, tem 10 anos que não filma. Quanto tempo você não filma, Bodansky? Bodansky é mais feliz. É mais sortudo. Mas, enfim, é um pouco isso que eu queria dizer. É a coisa... Nós estamos perdendo o sentido épico do ofício. Quem que está organizando aí o microfone? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Algum tempo. Fala o nome, por favor. Meu nome é Bruna. Eu queria perguntar uma coisa. A gente comentou, vocês comentaram sobre Cordel Encantado, Avenida Brasil, Canto da Sereia. Tem em outros canais alguma experimentação que vocês considerem relevante, interessante, que esteja acontecendo atualmente na televisão brasileira? Fora a Rede Globo, entendeu? Eu confesso uma coisa horrível, eu vejo muito pouca televisão. Não, assim, no bom sentido, é porque eu trabalho muito e tal, e quando eu vejo TV, eu gosto de ver, eu vejo Globo News, eu não lembro de ter visto, assim. Tem uma resposta pedante de um amigo de cinema, aliás, de televisão, que fez filme também, que eu acho que responde um pouco assim, tem um preço para fazer televisão, mas tem um outro para assistir.
Pronto, né? Acabou. Vamos embora. Eu, particularmente, gosto muito do vídeo cacetado. Eu adoro. Mas vai tentando falar sério também. Eu também adoro vídeo cacetado. Mas olha, eu não estou de brincadeira, eu estou aqui na ABC, eu não estou falando de brincadeira, eu estou falando sério. Eu gosto de ver. Eu gosto do Globo Rural. Eu acho que se a televisão brasileira tivesse o Globo Rural na extensão do seu horário nobre, o Brasil mudaria. Se você tivesse uma televisão, o Globo Rural, no sentido da higiene, da habitação, do comportamento, da divulgação da arte, do questionamento da arte, num nível que é feito um programa como o Globo Rural, a gente mudaria o Brasil. Evidentemente que você tem alguns exemplos. O Canal Brasil é um. O Canal Brasil é um. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Tem um programa de entrevista, que não é entrevista, é uma conversa. Foram feitos até agora quatro programas de 26 entrevistas pelo mundo afora, e eu sou fotógrafo dos 2 últimos, que é o Sangue Latino. Eu considero uma maneira de fazer uma entrevista mais radical da televisão brasileira, com esse comportamento que eu estou falando aqui, e com charme visual, com charme estético, com conceito, etc. Então, quando eu falo que eu gosto de vídeo cacetada, eu falo como espectador, eu gosto mesmo, me divirto. Se eu estiver em casa no domingo, eu fico ali atucalhando na hora que vai entrar a vídeo cacetada. Eu acho genial, me divirto, entendeu? Apesar de ter alguns lá produzidos, eu queria ser júri daquele negócio um dia. Não, eu lembrei de um programa do... O Charlone está fazendo um programa legal agora, que não estou lembrando o nome da série, né? Hein? Destino. Destino São Paulo é um ótimo programa. Eu vi o FDP também, eu gostei. Tem umas experiências. A HBO tem feito lá. O Mandrake está lá também, né? Tem sim. O Multishow tentando ainda primário, mas abrindo um caminho aí. Tem algumas coisas começando. Né? Tem uma máxima do Groucho Marx que diz assim: televisão é cultura. Quando ligam na sala, eu vou para o quarto ler. É muito boa essa. Só para... não sei como é que a gente está de tempo aí, eu só queria dar uma cutucadinha aqui, só para... Eu acho, voltando aqui ao que a gente viu, tanto na Avenida Brasil quanto no Canto da Sereia, Zé e Walter, 2 coisas. Uma, que eu acho que o mais importante no caso da dramaturgia da evolução é a busca da emoção, e o resultado que vocês tiveram nessa sequência com os 2 atores num plano que, por curiosidade, eu queria saber o tempo, é um plano de sequência de 7 minutos, 7h15, que é raro até em cinema hoje em dia, por causa da busca de uma linguagem mais ágil e tal, que é uma conquista de vocês e tem a ver com a linguagem que a gente está conversando aqui. E a outra que também, além disso, tem a questão da utilização do som e da linguagem audiovisual, que tem momentos, acho que é na Avenida Brasil, que tem, sei lá, acho que mais de 1 minuto sem diálogo, sem aquela coisa clássica da televisão, de explicar e de falar, como o Cláudio ontem falou aqui na televisão. O cara diz que vai encontrar alguém, e encontra, e depois na outra cena conta que vai. Isso está acabando, está mudando. Isso. É a questão do subtexto também, que é um clássico da TV, a insegurança, isso eu acho que está se percebendo que não se precisa mais, assim, acreditar na força da imagem, que é o que o Valtinho está falando um pouco, assim, pegando isso que ele acabou de falar do Época. A gente tem que acreditar na força da imagem. Somos todos muito bem educados do ponto de vista audiovisual no nosso país, para o bem ou para o mal. Os telespectadores são escolas, literalmente, em novela. Infelizmente, a gente não tem um país tão culto, mas eles entendem de novela. Tanto é que hoje eles já estão cansados do que está acontecendo. Então, se você muda, arrisca, trabalha com silêncio, muda a decupagem, não faz mais a rádio novela, você vai ser feliz no tal do Ibope, né? Tem sido, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso está num momento de transição, está acontecendo. Tem, por exemplo, uma coisa muito comum na teledramaturgia brasileira, que é um... Eu esqueci de falar do subtexto, que tem uma coisa que estava ficando um negócio assim, ninguém pensa, ninguém para. O cara fala assim, né? Eu vou ligar para o Walter. Eu falo, precisa, se ele vai pegar o telefone e vai ligar... Mas o máximo disso, do exemplo que eu fico nervoso, é quando tem uma discussão entre 2 pessoas. Isso é muito comum. Tem uma discussão entre 2 pessoas e tal, e um deles sai do ambiente.
e aí o cara vira na direção da câmera e diz, ele pensa que eu vou amanhã ao cinema, mas eu não vou. Aí o cara fala para quem isso? É uma coisa estranha, o cara fala só, na televisão brasileira os personagens falam só, né? Isso são códigos, é exatamente esses códigos, ele precisa afirmar para o espectador, quer dizer, exatamente a atuação, né, ataca numa região do cérebro que aquilo é reconhecido. Então você tem que insistir naquilo. Isso é a mesma coisa do stock shot, né, eu vou entrar na casa de uma pessoa e dou a casa pelo lado de fora. Aí você sabe que entrou ali dentro, entrou ali naquela casa. Quer dizer, o Denis morria de rir, eu dizia, Denis, para mim novela não tem esquina, não tem quina, não tem esquina, um negócio que você pula de dentro de uma casa para o outro, não tem, você não sabe, a única coisa que você pode imaginar é que aquilo acontece no Projac, isso com certeza. Mas aquilo não é que nem essas feiras que tem de arquitetura que você vai e é tudo bonito no lugar, mas ninguém mora ali, né? Ninguém mora naquele cenário, ninguém moraria naquele cenário. Eu acho que isso está mudando, né, Zé? Eu acho que isso está mudando. Eu acho que a televisão fechada vai, muito embora o Zé tenha razão, uma coisa que eu não tinha pensado, nessa viagem agora que a gente fez pelo Sertão, ele tocou nesse assunto e eu achei interessante. A qualidade que a gente esperava que a televisão fechada fosse conquistando, está perdendo. Ela tá se virando na direção da televisão aberta, né, como sendo a dublagem, novamente os códigos ali todos bem distribuídos e tal. Quer dizer, não é que esteja assim, mas há essa tendência, né? O Zé Luiz e o Walter, queria fazer uma pergunta. Meu nome é Sandro. A respeito da relação do diretor de fotografia com o pessoal que produz o roteiro. Eu tenho a impressão assim, de que na produção cinematográfica o roteirista ele sempre está muito mais próximo do diretor de fotografia, que existe um diálogo mais fluido, né? E ao mesmo tempo eu tenho a impressão de que na televisão esse diálogo não tem essa fluidez. Só para essa pergunta caiu porque quando ele comentou dos maias, eu vi uma palestra com a Maria Adelaide, em que ela se queixou do trabalho que foi feito, assim, o trabalho de direção, ou não sei se de fotografia também, mas ela atribuiu um pouco do processo de montagem e tal, também a queda de audiência, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito desse diálogo, dessa negociação, se é que existe, né, da visualidade que o roteirista prevê na hora que ele está escrevendo o texto, com o que vocês realizam no trabalho no set. Bom, vou responder essa aqui. Eu diria assim que tem de tudo. Tem de tudo na TV. Devido a esse tamanho dessa produtora, você tem de autores, uns com os quais eu não vou citar nomes, que não gostam que mexa no texto. Tem autores que precisam do diálogo deles. Agora, o ideal, eu diria que é muito simples isso. O ideal, nós sabemos, quem for trabalhar com audiovisual, quando o Walter fala da parceria nossa, o ideal da parceria com o roteirista é evidente. Evidente que você tem que ter uma parceria. Hoje em dia também, burro de um roteirista que ficar se apegando a um detalhe de um diálogo. Eu sei que ele pensou horas, evidentemente, pode ser muito bom, mas assim, o ator também é um ser pensante. Apesar de Hitchcock e outros disserem uma coisa contrária, mas ele pode agregar. Então, assim, você, por exemplo, João Emanuel Carneiro é um exemplo de um autor que ele aceita o caco, ele aceita isso que acontece aqui, um entrar em cima do outro. Para ele é bem-vindo, que é como funciona a vida sem a busca do documental. Na nossa Sereia, a gente tem um exemplo claro. Estávamos eu e Valtinho, visitamos a locação, e tinha um final. Tinha um outro final, Sereia. Quando a gente chegou nesse lugar, eu falei brincando assim, isso é um The End, assim. Porque era num cais, né, Walter? Uma linha reta que levava assim, para o infinito, era um quadro de The End. Eu falei, a minissérie vai acabar aqui. Quer o nosso amigo Moura queira ou não. Aí, Valtinho, nós levamos ele lá. Por um acaso, no dia que a gente estava filmando essa cena, na verdade a gente fala que a gente filmou, o George estava no set. E ele
estava presente, George Moro, o roteirista, estava presente, e ele aceitou a nossa sugestão de terminarmos a minissérie ali. Ou seja, essa parceria, sem parceria não há obra de arte. Não há obra. Sem parceria não há. Vai ficar brigando e. Eu não estou dizendo que existe, para ter muita gente que não quer parceria e trabalha assim. Eu acredito na parceria e é isso que nos move assim, e nos dá prazer também. Né? Respondo ele ou... É a conquistar. Tem que falar no microfone. Fala, Laine. Bom, na verdade não era uma pergunta em relação ao que o Valtinho falou, né? O Valtinho falou que gosta de vídeo cacetado, né? TV é um saco de gato, né? Tem tudo, né? Tem vídeo cacetado, tem futebol, tem programa de igreja, tem tudo. E as imagens disso tudo, né, fazem parte desse padrão, né, que você está falando, né? TV é um amontoado de clichê, né? Esse clichê novo que a gente está trazendo aí é um clichê novo? Para provocar, né? Mas aqui é só para lembrar, para a gente não abrir, mas a gente não está falando de TV, né? A gente está tentando falar de dramaturgia e da linguagem. Eu entendo isso, mas é que como a TV é o produtor da dramaturgia também, ela carrega para a dramaturgia o conteúdo dela todo, né? Ou como produtora, né? Ou não? Porque a dramaturgia, por um lado, é o carro-chefe. E o jornalismo? Como é que a gente fala? Como é que a gente lida isso? Tem que produzir boas imagens de jornalismo? Tem grandes fotógrafos de jornalismo. Tem. O Fred Rangel era um desses. Eu sei. Entendeu? Então, quer dizer, eu conheço isso tudo de dentro. Está ampliando a conversa para como é que isso conversa dentro da produção da televisão. Eu estou falando assim, que, por exemplo, um diretor de fotografia pode fazer uma boa imagem no Faustão. Ou não? Quer dizer, é diferente. Tem uma outra parceria, não tem uma história, não tem uma narrativa, entendeu? Mas é o nosso trabalho também, né? Primeiro que tudo, a grande discussão é o seguinte: o que é uma boa imagem? Essa é a questão. O amador que filmou o tiro do Kennedy não imaginava que aquela imagem ia ter uma importância narrativa, dramatúrgica na história mundial dentro de um filme do Oliver Stone. Então, o que é uma boa imagem? Quando ele fez, não era uma boa imagem, era uma Super 8 preto e branco, sei lá o quê. Então, a questão... A palestra que eu fiz aqui na ABC passada, na ABC do ano passado, era a questão que eu coloquei, uma das questões que eu coloquei do vermelho, né? O vermelho da sua camisa que eu estou vendo é o mesmo que o teu companheiro do lado, ou o Zé Luiz, está vendo, é o mesmo vermelho? Não é, seguramente não é, é uma interpretação. Portanto, a imagem é um espírito do objeto, é uma representação do objeto. Um filme não se passa em Diamantino, um filme se passa na tela, certo? Então, isso para falar se é possível fazer uma boa imagem no Faustão. Eu acho que a discussão é anterior. O que é uma boa imagem? Agora, com relação ao clichê que você falou, aonde eu estiver, seja na televisão, seja no cinema, seja produzindo uma foto, aonde eu estiver como um diretor de fotografia ou como um diretor, como diretor eu ordeno, como fotógrafo eu sugiro esgarçar o clichê. Essa é a questão, esgarçar o clichê. O clichê como princípio não me interessa, mas eu posso, como linguagem, fazer um filme inteiramente com clichês. Posso juntar uma série de clichês e trabalhar com... É um filme Tabu, que ganhou um prêmio em Berlim, que o cara trabalha em cima de clichês, da convenção do clichê. Chama Tabu. Procura ver esse filme. Um filme em preto e branco. Entende? Então, a minha postura diante da produção do trabalho que eu estou fazendo é esgarçar o clichê. Tem sido assim.
Tem sido assim. Agora, se a gente conseguiu esgarçar o clichê no Canto da Sereia, aí só o outro, né, que vai compreender dessa forma ou não. Quer dizer, tudo é uma questão de, não digo de julgamento, mas de avaliação, sei lá, entende? Quer dizer, por exemplo, do ponto de vista da imagem, eu não tive problemas de usar uma 5D. Eu usei uma lente estranha com a 5D para fazer a transição da morte da sereia, quando ela morre, depois que aquilo é 5D. E, consequentemente, eu utilizei a 5D em outras situações onde ela se adequava muito bem pelo tamanho e pela praticidade. Agora, se você colocar a 5D dentro do padrão global, né, dentro do padrão daquela emissora, não vai passar. Não vai passar, porque você tem como avaliar o vermelho daquela câmera em relação ao vermelho das outras câmeras. Você tem como uma engenharia de uma emissora, tem como dizer, esta câmera não tem qualidade técnica em relação a esta outra. O que a gente fez? O que é que nós fizemos? A gente adequou a ideia da imagem a 5D dentro da narrativa. E, consequentemente, nós avançamos um passo. Não porque estava usando 5D, mas porque a imagem que a 5D produziu era narrativa. Ela estava absolutamente inserida dentro do processo narrativo da história da sereia, ou de outra história qualquer. Então, eu pelo menos, a primeira vez que alguém me disse que alguém fez um longa-metragem com celular, minha primeira reação foi dizer, pô, isso deve ser um horror. Depois eu falei, não, peraí, como um horror? Não sei por que horror. Né? Um exemplo que eu dei foi aqui do filme do Oliver Stone. Né? Quer dizer, se você quiser fazer uma avaliação da modernidade do homem à câmera do Zygmunt Vertov, é um escândalo. É um escândalo. Houve um festival só de filmes feitos com vídeo na França, num festival especificamente disso, e o Arlindo Machado estava lá, e na entrada no hall do cinema estava passando o Homem à Câmera do Zygmunt Vertov, e era uma plateia de jovens, como tem aqui. E o Arlindo Machado fez uma palestra e fez referência àquela imagem que estava passando no hall do Homem à Câmera do Zygmunt Vertov. E aí um jovem, quando ele acabou a palestra, perguntou, foi na direção dele, perguntou se o Zygmunt Vertov ia aparecer lá para fazer alguma palestra. Entendeu? Tamanho foi o interesse dele em conhecer aquela pessoa que fez aquelas imagens. Provavelmente ele ia perguntar para o Zygmunt Vertov que programa que ele usou, qual foi o computador, se ele marcou luz no Baselight ou no Leonardo da Vinci. É isso? Quer dizer, então, e é uma imagem de 1929. Né? Então como as coisas, como uma imagem, como um objeto. O grande exemplo é o Picasso pegar um selim de bicicleta e um guidão, fazer uma cabeça de touro e tornou a humanidade mais feliz. Tá certo? E ele transformou, né? Da mesma forma que a imagem se transforma ao longo do processo. Então, se a gente cometeu na sereia um clichê, não sei. Clichê é uma palavra forte. O esforço da gente era não ter, era esgarçar. Na Esgarçar verdade, o clichê. Clichê é uma palavra forte porque tem conotações estranhas, mas o que eu estou querendo dizer é o padrão. Mas você provocou, escuta também, Diabo. Não, mas é para isso mesmo. É para isso mesmo, é para escutar. Ó, genial estar aqui. E essa discussão, esse papo ótimo que podia se prolongar. Eu quero agradecer em nome da BC, mas a gente tem uma outra mesa que vai, outra masterclass aqui do Afonso, que a gente vai dar a volta e entrar de novo. Mas eu quero agradecer em nome da BC o Zé Luiz Villamarim, o Valtinho Carvalho, a vocês. Achei ótimo. Obrigado, muito obrigado.